com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical coloca à disposição de todos os alunos, professores e amigos da Escola Bíblica Dominical no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula durante a semana. Nós não nos cansamos de falar as mesmas coisas, como dizia o apóstolo Paulo, lá para a igreja de Filipos. Os irmãos leiam a revista da Escola Dominical, vejam esta pré-aula, leiam os subsídios que nós colocamos no portal Escola Dominical ao longo da semana, os links de outras videoaulas, os links de outros estudos a respeito da lição que nós colocamos no Twitter, no Facebook, no LinkedIn do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, os irmãos sintonizem aí no portal Escola Dominical a nossa aula ao vivo, aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. E aí os irmãos estarão preparados, tirando as suas últimas dúvidas, e compareçam à Escola Bíblica Dominical no domingo. Escola Bíblica Dominical é no domingo, é aquela interatividade, é a igreja que está estudando enquanto evangeliza. Evangeliza enquanto está estudando a palavra de Deus. Nós estamos no quarto e último trimestre deste ano de 2013 e nós estamos estudando sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, vice-presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus e pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Hoje nós temos a satisfação de, além da companhia do nosso irmão Silvio, que nunca aparece porque ele é o cameraman, estarmos também aqui com o nosso irmão Gessé. Irmão Gessé, cumprimente aí os nossos... Cumprimento todos os queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. O nosso presbítero Gessé, ele é presbítero na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, o campo de Indaiatuba, na cidade de Salto. Está aqui nos dando a honra da sua visita neste dia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Advertências contra o adultério. Nós estudamos na primeira lição a respeito da sabedoria, né? Nós estamos estudando os livros de Provérbios e de Eclesiastes, que são os livros de sabedoria, os livros sapienciais da Bíblia Sagrada. E hoje, na sequência desse estudo, como nós vamos pensar alguns temas do livro de Provérbios, hoje nós vamos falar a respeito das advertências contra o adultério. O pastor Daniel Santos Júnior, e nós já postamos aí no portal Escola Dominical, no Facebook, e no Twitter e no LinkedIn, alguns estudos do pastor Daniel Santos Júnior. Ele é um pastor presbiteriano, um dos maiores especialistas no livro de Provérbios aqui em nosso país. Pastor Daniel Santos Júnior diz no seu estudo O Perfil do Filho Meu, no livro de Provérbios, que uma das principais preocupações de Salomão é precisamente a questão da promiscuidade, da imoralidade sexual. Na primeira parte do livro de Provérbios, que envolve os capítulos 1 até o capítulo 9, nós temos os chamados conselhos paternais. Se os irmãos abrirem na revista do Mestre, na lição de número 2, existe um quadro, que é o esboço do livro dos Provérbios, que está na página 12 da revista do Mestre, e lá os irmãos vão ver que na estrutura do livro de Provérbios,
nós temos a primeira parte do livro, que vai do capítulo, os 9 primeiros capítulos, nós temos 13 discursos à juventude sobre a sabedoria. Toda vez nessa introdução, nós temos essa expressão, filho meu. Começa lá no capítulo 1 de Provérbios, versículo 8. E aí vai, filho meu, filho meu, filho meu. São 13 discursos. Então, o livro de Provérbios, ele começa como conselhos paternais. Ou seja, Salomão se coloca na posição de um pai, de uma mãe, e dá instruções aos mais jovens. E na verdade aí nós podemos ver que é o próprio Deus, usando Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, que traz conselhos aos seus filhos. Então o livro de Provérbios não é um livro de mandamentos, mas é um livro de conselhos. Deus, querendo instruir o seu povo, ele traz conselhos que devem ser seguidos para que nós saibamos viver sobre a face da terra. Foi o que nós vimos na lição anterior. Então, o livro de Provérbios, ele se preocupa em nos ensinar como nós devemos viver sobre a face da terra. Como devem ser os nossos relacionamentos com os outros homens. Como nós devemos passar por este planeta. É isso que Salomão nos ensina e nessa primeira parte do livro de Provérbios, nós temos aí 13 discursos. E destes 13 discursos, como faz questão de enfatizar o pastor Daniel Santos Júnior, e inclusive nós colocamos no nosso esboço o link para este estudo do pastor Daniel Santos Júnior, nós temos destes 13 discursos, alguns dedicados à questão da sexualidade, da pureza sexual, da moralidade sexual. Nós temos um discurso logo no capítulo 2, no finalzinho aqui do capítulo 2 de Provérbios, a partir do versículo 16, nós temos um aconselhamento com relação à moralidade sexual. Depois, nós temos no capítulo 5, outro aconselhamento a respeito da moralidade sexual. E, finalmente, o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Então, os irmãos percebam que nós temos aí 4 passagens, 4 discursos, desses 13 discursos, que dizem respeito à moralidade sexual, que dizem respeito à necessidade de termos pureza sexual. Para os irmãos verem como o proverbista, o sábio Salomão, se preocupa com este assunto que é das mais relevância, de maior relevância para o ser humano. E por que este é um assunto importante para o ser humano? Quando nós estudamos este ano o trimestre sobre a família, e até tivemos uma lição sobre a infidelidade conjugal, que é a lição 6 do segundo trimestre, e hoje nós não vamos repeti-la aqui, porque nosso objetivo aqui é estudar o que Salomão disse a esse respeito no livro de Provérbios. Mas os irmãos se lembram que nós vimos que Deus fez o homem um ser social, um ser que vive em sociedade. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora que ele esteja diante dele, disse o Senhor lá em Gênesis 2:18. E para esta vida em sociedade, Deus estabeleceu como célula máter a família.
Então a família é a base de toda a vida social do homem. E ao constituir a família como base de toda a vida social do homem, o Senhor estabeleceu que o homem seria um ser sexuado. Quando nós abrimos a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O ser humano é o único ser moral que é sexuado. Deus criou os seguintes seres morais: os anjos e os homens. O próprio Deus é um ser moral. Ele é quem estabelece o que é o bem e o que é o mal. E ele criou os anjos também com esse discernimento entre o bem e o mal. Ocorre que Deus e os anjos não têm sexo. Deus não é masculino. A palavra Deus é do gênero masculino. Mas o ser Deus, ele não é masculino. Deus é espírito, disse Jesus para a mulher samaritana. Então Deus não é nem masculino nem feminino. Os anjos também não são masculinos nem femininos. Jesus nos ensina isso lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, e no versículo 30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então não existe anja. Tem gente aí por aí, viu, irmão Jessé? Está vendo anja por aí, mas não existe. Nem anjo, nem anja. Os anjos não têm sexo. Mas os homens foram feitos sexuados. Então, se Deus não tem sexo, os anjos não têm sexo, os homens foram feitos sexuados. A Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea. É por isso que essa questão da moralidade sexual é de suma importância, porque é uma peculiaridade do ser humano. É algo que é próprio do ser humano. E como Deus criou o homem como macho e fêmea, ele regulou a sexualidade. O sexo foi criado por Deus e é Deus quem deve regulá-lo. E ele regulou. Ele regulou. O sexo é necessário para, primeiro, a procriação. Segundo, para a união. Terceiro, para o prazer. O sexo tem estes três objetivos quando foi criado por Deus. O sexo foi criado para que haja reprodução da espécie. Ninguém é formado por telepatia. É preciso haver um relacionamento sexual. É verdade que hoje nós já temos os bebês de proveta, mas Deus criou em primeiro lugar a procriação, o sexo como uma capacidade de procriação. Em segundo lugar, o sexo serve para a união. Homem e mulher, eles são diferentes e se complementam. Um homem só é complementado por uma mulher só é complementada por um homem. É por isso que a Bíblia diz: e serão ambos uma só carne. O sexo promove a união, a unidade, a comunhão entre um homem e uma mulher. E o sexo traz prazer também, não é? Há o prazer do sexo. Através do sexo, homem e mulher se satisfazem plenamente, se completam e alcançam satisfação. Então, para isso, Deus criou o sexo. Agora, o sexo tem que ser vivido na família e no casamento. Quando Deus criou macho e fêmea e determinou a união deles, precisamente para que surgisse a família, a base da sociedade. E a base da família é o casamento. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É preciso este máximo compromisso
entre um homem e uma mulher, que gerem vida através da procriação, que gerem a unidade, a comunhão, através da união do homem e da mulher, e que gerem alegria, satisfação, realização. Então o sexo, ele cumpre os propósitos divinos para o ser humano, que só podem ser alcançados em família. Lá quando nós lemos Gênesis 1 e 28, a Bíblia nos diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus estabeleceu 5 propósitos para o homem, 5 objetivos para que o homem cumprisse, porque Deus criou o homem para essas 5 coisas. Primeiro, para frutificação. Segundo, para multiplicação. Terceiro, para encher a terra. Quarto, para dominar, sujeitar a criação terrena. E quinto, para dominar toda a criação terrena. Mas isso só é possível em família, em sociedade cuja base é a família. Por isso que Deus só estabeleceu esse propósito quando o primeiro casal já estava formado. Veja que está escrito ali: e Deus os abençoou. Veja o plural. Então, a sexualidade, ela existe para trazer as condições necessárias para que se cumpra o propósito de Deus na vida de cada ser humano. E é por isso que a base da família é o casamento. Porque o casamento, ele reproduz, ele reflete na união do homem e da mulher a própria comunhão que existe com Deus e a própria comunhão que existe entre o homem e Deus. É por isso que Deus vai usar o casamento como figura da união dele com Israel e como figura da união de Cristo com a igreja. Porque o casamento é esta aliança, é este pacto em que um homem e uma mulher se unem, formam uma unidade a fim de poder agradar a Deus. É este o objetivo do casamento. É esta a razão de ser do casamento, esta comunhão, esta aliança que um homem e uma mulher se formam para formar uma família, para, através da família, poder cumprir os propósitos de Deus para o homem. A ideia do casamento como uma aliança, nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14, quando nós lemos assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então o casamento é um concerto, é uma aliança que é estabelecida entre um homem e uma mulher. Aliança esta que estabelece uma comunhão, uma unidade, que reflete a unidade que existe entre as pessoas divinas. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porque essas 3 pessoas estão em aliança, estão em comunhão, estabelecem uma unidade. Da mesma maneira, marido e mulher estão em aliança, estão em comunhão e estabelecem uma unidade. Então o casamento, ele é a figura desta unidade, desta comunhão. Foi para isso que Deus criou o casamento. Foi para isso que Deus criou a família baseada no casamento. E é para isso que existe a vida em sociedade, que é baseada na família, que é baseada no casamento. Por isso a destruição do casamento
é a destruição da família e a destruição da sociedade. É o que nós vemos nos dias de Noé. Nos dias de Noé, houve a destruição do casamento. Jesus diz que eles se casavam e davam-se em casamento. Houve uma desintegração do casamento, um menosprezo ao casamento, um desprezo pelo casamento, e isso destruiu as famílias e destruiu a sociedade. Como era a sociedade humana nos dias de Noé? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, e viu o Senhor, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. No versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E por que toda a terra estava corrompida? Porque eles se casavam e se davam em casamento. A destruição do casamento leva à destruição da família, que leva à destruição da sociedade. E os dias que nós vivemos hoje, Jesus disse que são dias iguais aos dias de Noé. E o casamento tem sido vituperado. O casamento tem sido desprezado, menosprezado. E o resultado disso é que a terra está cheia de violência. A maldade campeia. Por quê? Porque destruído-se o casamento, se destrói a família e se destrói a sociedade. É por isso que Salomão se preocupa nestes conselhos que dá à juventude com a manutenção do casamento. A manutenção da aliança entre marido e mulher. Aliança esta que exige fidelidade. A mesma fidelidade que se exige no relacionamento entre Deus e o homem, deve haver entre marido e mulher. Em vários momentos, nós vemos na Bíblia Sagrada Deus exigindo fidelidade no relacionamento com Ele, porque Ele é fiel. A comunhão que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo faz com que Deus seja fiel. Paulo, escrevendo lá a Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, se o casamento reproduz a unidade, a comunhão que existe no céu, que existe em Deus, a unidade entre marido e mulher também deve reproduzir esta mesma fidelidade. E é aí, então, que Salomão, preocupado na manutenção da fidelidade, que é a base do casamento, a base da união entre marido e mulher, porque se trata de uma aliança, é aí que ele começa a falar a respeito da necessidade que o filho tem de respeitar o casamento, de honrar o casamento e de não quebrar a fidelidade do casamento. Essa preocupação de Salomão, quando Salomão nos mostra que o homem que é verdadeiramente sábio, ele honra o casamento, ele é fiel no casamento, ele nos mostra que aquilo que o escritor aos Hebreus iria falar mais tarde, lá no capítulo 13, versículo 4,
quando o escritor aos Hebreus diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Essa é a preocupação de Salomão. Salomão mostra que quem é sábio, quem quer aprender de Deus, respeita o casamento e mantém a fidelidade no casamento. A primeira fala de Salomão a respeito do assunto da moralidade sexual, nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 2, no versículo 16. O texto diz assim: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Esse texto, essa passagem, deve ser compreendida logo no início do capítulo 2 de Provérbios. Olha o que ele diz assim: filho meu, olha aí, mais uma do filho meu. Na verdade, aqui nós temos o terceiro discurso, a terceira série de conselhos paternais de Salomão, nessa primeira parte do livro de Provérbios. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para quê? Para te livrar da mulher estranha. Então, a sabedoria, que é o aprender de Deus, saber tomar as decisões corretas depois de ter atendido à voz do Senhor, como nós vimos na lição anterior, o que diz a palavra? Quem aceita a palavra de Deus, quem esconde os mandamentos de Deus consigo, é liberto da mulher estranha, da mulher estrangeira. É bom a gente observar aqui que quando Salomão vai usar essa expressão mulher estranha, e a expressão que ele usa para falar a respeito da promiscuidade, do adultério, ele sempre fala da mulher estranha. Não é só a mulher, não. Aqui a expressão mulher estranha quer dizer o ser humano como geral. E aqui mostra a Bíblia que ela não é machista. Normalmente a gente usa o homem para falar do ser humano. Mas aqui Salomão vai usar a mulher para falar do ser humano. Então, ao contrário do que algumas pessoas dizem, está vendo? Como a Bíblia é machista, sem vergonha é só a mulher. Não, tem homem sem vergonha também. E essa expressão, mulher estranha, se refere a todo ser humano. Então, a sabedoria, o aprendizado de Deus, nos livra da mulher estranha, da mulher estrangeira. E quais são as características dessa mulher estranha? Com quem nós não devemos nos relacionar, com quem nós não devemos ter intimidade, a quem nós não devemos prestar atenção. Qual é a primeira característica? A Bíblia diz que ela é estranha, estrangeira. O que quer dizer um estranho? Um estrangeiro é aquele que não pertence ao meu povo. Eu sou brasileiro. O estrangeiro é qualquer um que não pertence ao meu povo. Nós estamos vendo aí essa coisa do programa Mais Médicos, Estão trazendo médicos estrangeiros, quer dizer, médicos que não são do Brasil. Cubano, uruguai, argentino, é um outro povo, com outros costumes, com outros valores, com outra língua. O que a gente percebe aqui é que Salomão, ele já diz, olha, quem é sábio se livra de quem não é do povo de Deus. Aqui não fala só do adultério, que é a outra mulher.
Aqui fala também outra pessoa que não o seu cônjuge. Mas aqui fala também do jugo desigual. Eu não posso ter um relacionamento para construir família, para ter intimidade, para ter comunhão com quem não tem o mesmo Deus que eu tenho, com quem não tem os mesmos valores que eu tenho, que não tem os mesmos costumes que eu tenho. Quem é sábio não entra no jugo desigual, não estabelece uma família com alguém que não serve a Deus. E se uma pessoa serve a Deus ou não, para eu casar com ela, ou para eu ter um relacionamento com ela, com vistas a um casamento, não é ver o cartão de membro. Cartão de membro não diz se a pessoa tem ou não a qualidade de estranho. É preciso saber se aquela pessoa é lavada e remida no sangue de Jesus. Porque tem muito lobo vestido de cordeiro no meio do povo de Deus. E tem até cartão de membro. Uns até têm credencial de ministro, mas são mulher estranha, porque não pertencem ao povo de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Bíblia diz é que a sabedoria nos livra da mulher estranha, que tem como característica o não ter compromisso com Deus. Vejam bem, versículo 17 diz que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do seu concerto com o seu Deus. Então, a mulher estranha, essa pessoa com quem nós não devemos nos relacionar, senão vamos destruir nosso casamento, destruir nossa família, é uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Ela já se esqueceu da aliança que tinha com Deus. Por isso que ela é estranha. Ela já não pertence ao povo de Deus. Ela não tem comunhão com Deus. Eu preciso tomar cuidado com os meus relacionamentos com as pessoas que não têm compromisso com Deus. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, eu também não posso fazer compromisso com ela. A sabedoria nos livra daqueles que não têm compromisso com Deus, da mulher estranha. Jovens, vocês que estão namorando, estão pensando em namorar, verifiquem se esta namorada tem compromisso com Deus. Porque senão você está indo por um caminho perigoso. O sábio, aquele que aprende de Deus, procura pessoas para se casar, para ter um relacionamento sério, que tenham compromisso com Deus. Mas a mulher estranha também, a Bíblia diz que ela é carnal. Veja o que está escrito no capítulo 2, versículo 18 de Provérbios. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Ela tem uma inclinação para a morte. E Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 8, ele nos mostra claramente o que é ter inclinação para a morte. Capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vemos aqui, irmãos, que a mulher estranha, ela é carnal, ela tem inclinação para a morte, ela anda no caminho dos mortos, daqueles que estão separados de Deus. Nós não podemos ter intimidade,
não podemos nos relacionar, não podemos nos comprometer com pessoas que são guiadas pelos seus instintos, pela sua natureza pecaminosa, porque essas pessoas não agradam a Deus e são inimigas de Deus. Quem é sábio não se relaciona com essas pessoas. Por quê? Porque ele é amigo de Deus, ele aprende de Deus. A mulher estranha, ela é carnal. Ela só pensa em satisfazer a si própria, aos seus desejos, às suas concupiscências. Mas a mulher estranha, ela também tem uma aparência agradável. Como ela é carnal, ela quer a sua própria satisfação, realizar a sua própria vontade. Como disse Paulo, ela não se sujeita a Deus, ela não obedece a Deus, ela não se submete a Deus, ela simplesmente quer o seu próprio bem-estar. É por isso que ela lisonjeia com as palavras, ela tem bico doce, ela agrada, ela massageia o ego. Cuidado, cuidado com estas pessoas que chamam você de gatinho, de gatinha, que começam a agradar com carícias, que começam a dizer que você é lindo, que você vai ser vai ter uma grande performance na relação sexual. Cuidado com os agrados, com as bajulações, com os elogios. Isso é típico da mulher estranha. Por quê? Porque ela só sabe massagear o ego. Ela conhece os instintos, mas ela não se submete à lei de Deus. Muito cuidado com esse tipo de gente. E por fim, ela despreza o casamento. A mulher estranha, ela despreza o casamento. Lá em Provérbios 7, versículo 15, e até o versículo 17, 19, nós encontramos bem o desprezo que a mulher estranha tem pelo casamento. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. A mulher estranha dá mais valor ao prazer do que a aliança que tem com o marido. Perfuma o leito, traz coisas caras, vive no luxo. O seu propósito é satisfazer de amores, ter prazer, aproveitar a vida, curtir a vida. E o marido? O marido viajou, vai demorar para voltar. E a aliança que você tem com o casamento? Isso aí deixa para depois. O mais importante é o prazer. E nós vivemos dias hoje do hedonismo. Hedonismo é a filosofia que prega o prazer em primeiro lugar. Nós vivemos dias hoje em que as pessoas correm atrás do prazer, querem sentir prazer. Não importam os compromissos, não importam as alianças. Já há gente que defende o chamado casamento aberto. Que é isso? Cada um está livre para se divertir, sair da rotina, pular a cerca. E eu não estou traindo porque eu estou avisando o marido. O marido e a mulher faz um acordo. O dia que você não quiser dormir comigo, pode dormir com qualquer que você quiser. Irmãos, isso é coisa da carne, isso é coisa do diabo. Crente não pode pensar isso. Não, é um momentinho só. Eu oro antes, aproveito e oro depois pedindo perdão. Irmão, isso é coisa da mulher estranha. A mulher estranha despreza o casamento.
coloca o prazer acima do casamento. Mas qual é o resultado disso? O resultado disso é a morte. O próprio Salomão disse: a casa da mulher estranha se inclina para a morte, e as suas veredas, os seus caminhos para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. O caminho do adultério, o caminho da quebra da fidelidade no casamento é o caminho de morte. Agora tomemos cuidado aqui. Algumas pessoas pegam esse versículo 19 do capítulo 2 de Provérbios e dizem: está vendo? Quem entra no adultério não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para defender que o adultério é um pecado imperdoável. Quem entra por esse caminho não volta mais, é o que está escrito aqui. Isso é tirar o texto do contexto. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro, quem tira o texto do contexto gera um pretexto. O adultério é um pecado grave, traz funestas consequências, como nós vamos ver ainda na sequência aqui, mas ele é perdoável. Se não fosse perdoável, como é que Davi teria sido perdoado por Deus? Davi cometeu um adultério, e além do adultério, por causa dele, um homicídio, mas a Bíblia é clara ao dizer que ele foi perdoado. Está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Então Deus perdoou. E perdoou por quê? Porque Davi confessou o seu pecado e o deixou. Está lá no Salmo 51, a oração de confissão de Davi. As consequências vieram e foram terríveis para Davi, mas ele foi perdoado. Então dizer que o adultério é imperdoável, com base em Provérbios 2:19, não é a palavra de Deus. Adultério é um pecado perdoável. Agora, se você se enveredar no caminho do adultério e não confessar e não o deixar, você morrerá. Através do companheiro do adultério, através da mulher estranha, você só irá para a morte. Agora, se você confessar e deixar o pecado, você alcançará misericórdia. O segundo trecho que Salomão fala a respeito do adultério está no capítulo 5 de Provérbios. No capítulo 5 de Provérbios, nós temos mais uma vez o filho meu, não é? O filho meu é a 10ª série de conselhos paternais, o 10º discurso de Salomão para a juventude na introdução do livro de Provérbios, na primeira parte do livro de Provérbios. E lá ele diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, lá em Provérbios 5:1. E ele diz assim: para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. É como eu disse, é um bico doce. O adultério, e a Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa, porque ela não esconde nada. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não esconde nada. Ela diz: o adultério traz prazer num primeiro momento. Quem está atrás de prazer, consegue este prazer no adultério. O adultério, ele traz um imenso prazer. Olha o que diz: os lábios da mulher estranha
destilam favos de mel, é doce. O adultério, ele é doce num primeiro momento, ele é agradável, o seu paladar é mais macio do que o azeite. No momento ali do beijo, das carícias, do relacionamento, a coisa é gostosa. É o que a Bíblia diz. No primeiro momento, o adultério traz prazer. Por quê? Porque ela satisfaz a própria carne. Mas Salomão prossegue dizendo, no versículo 4, mas o seu fim é amargoso, como o absinto. O absinto, ele tem uma das bebidas mais amargas que existem. Aquelas coisa bem amarga, é uma planta que dá um amargor muito forte. Agudo como a espada de 2 fios. A espada de 2 fios, e a Bíblia fala que a palavra de Deus é de 2 fios, né? Ela corta dos 2 lados. Ou seja, ela machuca os 2 que participam do adultério. É interessante isso. A espada de 2 fios, ela machuca os 2. Então o adultério, a um primeiro momento, ele parece ser prazeroso, agradável, fruto de uma esperteza. Você sai satisfeito na carne. Mas o fim dele, a Bíblia diz, é terrível. As consequências do adultério são pavorosas. É mais aguda que a espada de 2 fios. Gera feridas, gera machucados. É mais amargoso do que o absinto. Traz amargor na vida. Quais são essas consequências? A primeira consequência é a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. O adultério é um pecado. Ele gera a morte. Olha o que está escrito aqui, capítulo 5, versículo 5 de Provérbios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Aqui, essa tradução inferno aqui, é o hebraico Seol, quer dizer, a sepultura. O adultério produz a morte espiritual. Olha o desespero de Davi por causa do adultério. Olha o que ele diz. Versículo 10, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi no adultério, ele perdeu o coração puro que ele tinha. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha mais coração puro. Tinha tido uma parada cardíaca. Renova em mim um espírito reto. O espírito dele tinha morrido. Não era mais reto. Era um espírito desviado. Olha o clamor, o desespero de Davi. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por causa do adultério, o Espírito Santo tinha se afastado de Davi. Davi não tinha mais a unção de Deus. Davi não tinha mais a presença de Deus. Ele se sentia separado de Deus. Olha o desespero de Davi. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi não tinha mais a alegria da salvação. Diante dele só estava a condenação eterna. Diante dele só estava o horror da proximidade do inferno. Tudo isso causado pelo adultério. Aqueles momentos de prazer que ele tinha tido com Batseba não significavam mais nada, porque ele já estava fora da presença de Deus, sem coração puro, sem espírito reto, sem a alegria da salvação, sem o Espírito Santo e na perspectiva do inferno. Vale a pena adulterar? Lógico que não.
Não tem comparação o amargor causado pelo adultério por causa de alguns minutos de prazer. Por causa de uns minutos de prazer, você coloca em risco toda a eternidade. Mas tem uma outra consequência do adultério, além da morte. É a cegueira espiritual. Vamos ler lá em Provérbios 5 e 6. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. A mulher estranha, ela não mede consequências. Ela não sabe para onde vai. Ela está cega. Por isso que a Bíblia diz que as carreiras dela são variáveis. Uma hora ela está indo para um canto, outra hora para o outro. Ela está perdida, porque ela não enxerga a realidade das coisas. Ela não consegue divisar a eternidade, o reino de Deus. Ela está com sua mente perturbada. Ela não sabe para onde vai. Ela não sabe para onde está indo. O adultério gera cegueira espiritual. E eu tenho certeza que os irmãos já viram pessoas assim. Pessoas que, por se envolverem traindo seus cônjuges com amantes, ficam parecendo umas bestas. Principalmente homem de meia idade, de uma idade assim, uns 50, que começa a ter um caso com uma mocinha de 20, 30 anos. Ele se acha um galã, ele vira um adolescente, ele fica uma pessoa inconsequente, uma pessoa besta, boba, tola. Por quê? Porque ele está cego pela paixão, cego pelo prazer, cego pelo sexo, e se torna uma pessoa inconsequente, ridícula. Por quê? Porque o adultério gera essa cegueira. Ele está com a mulher estranha. Mesma forma a mulher também de meia idade que arruma um mocinho aí. Esses artistas que tem por aí, né, fazem cada coisa absurda. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente. O inimigo cega a mente deles. E eles ficam inconsequentes. Mas o adultério gera também o julgamento divino. Nós já lemos aqui em Hebreus 13, 4. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E o mesmo escritor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, é Deus quem vai julgar estas pessoas. Já imaginou cair nas mãos de Deus? Não vale a pena o adultério. Você cai nas mãos de Deus. E sabe o que acontece quando você cai nas mãos de Deus? Primeira coisa, você fica perdido, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus é contra nós? Quem é que vai ser por nós? Ninguém. Como diz o povo aí fora, você está roubado. Cair nas mãos de Deus é horrenda coisa. Horrenda coisa. Salomão diz: olha, tenha sabedoria. Não se deixe envolver pelas palavras da mulher estranha, para que você não caia nas mãos de Deus. Mas o adultério também gera desonra. Olha o que está escrito ali, 5 e 9 de Provérbios: para que não des a outros a tua honra. O adúltero, irmãos, ele fica desonrado. E não é o que acontece? Quando eu adultero, como é que eu fico diante do meu cônjuge que eu traí? Eu perco toda a credibilidade, eu perco toda a confiança, perco toda a minha dignidade. E os meus filhos em relação a mim? Eu perco toda a minha autoridade com relação aos filhos. Eu perco a credibilidade e a dignidade. Os filhos já não mais me respeitarão, porque eu não me dei ao respeito, porque eu adulterei.
É o que a Bíblia diz, a mulher estranha tira a honra, tira a dignidade daquele que adultera. Mas se só fosse esse problema, só que a Bíblia diz que quem adultera entrega a sua vida a homens cruéis, ainda nesse capítulo 5, versículo 9, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Irmãos, todo dia nós vemos na mídia homens ou mulheres que são mortos por causa de adultério. O ciumento, o marido traído, a mulher traída, vai lá e mata o amante ou o traidor, ou os dois. É a coisa mais comum que acontece. Por quê? E pode pôr lei na Maria da Penha, pode pôr o que for. A verdade é o seguinte: quem entra no caminho do adultério entrega os seus anos a cruéis. Pode ser a pessoa mais boazinha. Eu já contei várias vezes um testemunho de uma irmã que adulterou. O marido dela era diácono, um homem mansinho, bonzinho. E o pastor chamou o homem, né? A mulher confessou o pecado, então chamou o irmão. Falou: isso aqui vai ser fácil. Esse irmão é tão bonzinho, tão simples, tão amoroso. Ele vai perdoar a mulher de pronto. Quando contou a história para um diácono bonzinho, mansinho, o diácono disse: eu vou pensar. E no outro dia matou a mulher. Ele fez bem de matar a mulher? Não, como crente ele não podia matar. Só que a Bíblia já nos avisa: quem entra no caminho do adultério entrega os seus anos aos cruéis. Você passa a correr risco de vida física. Você abre brecha para matarem você, para o vingador da honra vir matar você. Não tem solução. Mas tem outra coisa: o adultério também provoca o empobrecimento material. Provérbios 5:2: para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Quem já não ouviu uma história de alguém que arrumou um amante e ficou endividado, teve que vender as coisas, arruinou a vida financeira da família para sustentar a amante, para sustentar o amante? É a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre na vida de todas as pessoas. Repetindo ainda mais uma vez aqui o saudoso pastor Severino Pedro: nem todos cumprem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos. Quem entra no caminho do adultério, entra no caminho do empobrecimento material. Quanto milionário se endividou para sustentar as amantes? E olha, irmão, Salomão entendia disso aí, de ter bastante mulher e que mulher gastava. Ele entendia disso, ele tinha 1000. E no final do reinado dele, havia uma crise financeira. Ele teve que aumentar os impostos. Então, os irmãos, vejam, até Salomão teve problema com despesa com mulher. Então, cuidado. O adultério provoca o empobrecimento material. E também provoca males à saúde física, mental e espiritual. Provérbios 5:11: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas: como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Que triste. Quem trilha o caminho do adultério sofre todas essas consequências: a perda da honra, a perda da credibilidade, o empobrecimento material, fica à mercê do ciúme, do traído, e sofre, até o fim. Salomão diz que ele fica gemendo no fim.
arrependido. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu destruí minha família? Por que eu perdi contato com aquele que me amava, ou aquela que me amava de verdade? Por que eu perdi a confiança de todos que estão à minha volta? Porque, irmão, o adúltero perde a confiança de todo mundo. Se ele não foi fiel nem ao marido ou à mulher que ele dizia que amava, como é que eu posso confiar nele para fazer um negócio? Para trabalhar para mim? Não tem como. Não tem como. E aí você fica se mordendo, se consumindo por dentro, com mágoa, com ressentimento, com remorso, com arrependimento, e não adianta chorar o leite derramado. A Bíblia diz que leva a pena até o fim. E Davi levou. Davi foi perdoado por Deus, mas ele levou até o fim. No leito de morte, ele viu um filho dele desonrando. Adonias querendo tomar o trono na marra. Por quê? Porque Davi não tinha respeito. Os filhos não tinham respeito por ele, pelo adultério que ele tinha cometido. Então é muito triste, irmãos, as consequências do adultério. Mas além deste trecho, esse segundo trecho, nós temos o terceiro trecho, que fala do adultério. Esse terceiro trecho, que fala do adultério, nessa primeira parte do livro de Provérbios, está no capítulo 7 de Provérbios. Aliás, capítulo 6, né, de Provérbios, nós temos o terceiro trecho, que diz assim, versículo 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as basas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Aqui a gente pode lembrar de um dito popular. Quem brinca com fogo é porque quer se queimar. Quem entra no caminho do adultério vai se queimar. Essa mulher é má. E não pense você, não, uma noitada no motel não tem problema. Vai ter problema sim, você vai se queimar. Não brinca com fogo, senão você vai se queimar. Cuidado, diz Salomão. Quem se deixar levar pela beleza, quem se deixar seduzir pela mulher estranha, vai se queimar. E o que é o incêndio? O que é a queimadura, irmão Caramuru? É tudo isso que a gente já falou aqui. A desonra, o risco de vida, o empobrecimento material, as dores e os gemidos que vão te consumir psicológica, mental, espiritual e fisicamente ao longo da vida, ao longo da existência. E o quarto e último trecho está lá em Provérbios capítulo 7, que nós já lemos uma parte. E aqui Salomão ele usa de uma outra forma didática. Em vez de ele usar os provérbios, as comparações, ele usa agora uma ilustração. Parece-me ver Salomão na frente do seu palácio, ali da sua casa, ali na varanda. Ao contrário de Davi, que estava olhando uma mulher e entrou no adultério, ele viu um moço. É o que está escrito no capítulo 7. Esse moço, ele vai andando
e passa pela esquina pertinho da casa de uma mulher estranha, de uma mulher adúltera. E esta mulher o acaba seduzindo e o convida a que ele fosse dormir com ela, e ele vai. Salomão, ao ver aquilo, ele escreve e diz que aquele moço, ele era falto de entendimento, falto de juízo. Era um moço que não era sábio, que não tinha aprendido de Deus. E o que a gente aprende nesta ilustração? Em primeiro lugar, a gente aprende que nós devemos nos afastar das situações de embaraço. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o embaraço. O escritor aos Hebreus, ele diferencia bem isso. Lá em Hebreus capítulo 12, ele diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe um embaraço. Qual era o embaraço deste jovem? Ele passou na esquina em frente da casa da mulher. Ele tinha que ter se afastado, ido por outra rua, ou do outro lado da calçada, se manter longe da mulher adúltera. Mas ele passou bem perto da esquina. Salomão, ele é bem claro ao dizer que nós devemos ficar longe da porta da casa da mulher estranha. Está lá no capítulo 7, né? No versículo 8 diz que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Mas a Bíblia diz que nós devemos ficar longe da casa da mulher estranha. Nós temos que nos afastar da porta da casa da mulher estranha. Tem muita gente que acaba caindo no adultério porque dá brecha, se aproxima. Aquele homem ou aquela mulher começa a dar piscadinha, fazer gracinha, querer criar intimidade, e você vai deixando, e você vai deixando. Isso é de quem é falto de entendimento. Hoje muita gente diz: não, antigamente o povo era muito ignorante. Não, o obreiro não poder ir lá visitar uma irmã só porque o marido não está em casa, isso aí é bobagem. O obreiro, se não pode aguentar isso, então não devia nem ser obreiro. Mas livre-se do embaraço. Livre-se do embaraço. Saudoso pastor Walter Marques de Mello conta a história de um irmão que diz que ele dizia: eu sou tão espiritual que eu posso dormir do lado de uma mulher que não acontece nada. E ele foi dormir do lado de uma mulher e aconteceu tudo. Então cuidado, livre-se do embaraço. Essa ilustração de Salomão nos ensina a nos livrar do embaraço. Segunda coisa, nós devemos ser como filhos da luz e filhos do dia. Paulo, escrevendo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:5, diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E esse moço passou na frente da casa da mulher quando já estava escuro, quando já estava escurecendo. Olha o que diz aqui Provérbios 7 e 8. 7 e 9. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Passou ali
ali na frente da casa da mulher quando já estava noite. Isso, irmãos, nos ensina que para que nós evitemos o adultério, nós temos que viver como filhos do dia, como filhos da luz. Ou seja, ter uma vida espiritual em que o sol da justiça esteja raiando dentro de nós. Uma vida de oração, vida de meditação nas Escrituras, vida de busca da presença de Deus. Quando você estiver buscando a Deus em comunhão com Deus, o adultério não se aproxima de você. Mas se você relaxar na vida espiritual, a carne vai falar mais alto. A carne vai falar mais alto. Então, cuidado. Duas coisas que Salomão nos ensina. O adultério não vem se eu me afastar do embaraço e se eu tiver uma vida espiritual equilibrada e fervorosa. E para nós finalizarmos, quais foram as armas que esta mulher usou para seduzir aquele jovem falto de entendimento? Primeiro, a aproximação. Olha o que está escrito aqui. E eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, não parava em casa os seus pés. Ora pela rua, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E eu posso dizer para você o seguinte: se você se chegar perto da mulher estranha, ela se chega perto de você. Por isso que a gente tem que se afastar da situação do embaraço. Porque se a gente fica perto, a mulher estranha se aproxima. Sempre haverá uma roupa indecente, um gesto obsceno, uma carícia, se você abrir brecha. Foi o que essa mulher chegou, ela se aproximou. E a Bíblia diz ainda que, além de se aproximar, ela o beijou. E o beijo, na literatura, na cultura oriental, era uma prática corriqueira, uma prática comum. Aqui, quando diz que beijou, não quer dizer que ela já foi dando aquele beijo lascivo de pronto, não. Não, foi cumprimentada, deu aquele beijinho. Cuidado com a tolerância com os parâmetros culturais. Não tem importância. Entra aqui, meu marido não está, pastor, mas pode entrar, toma um cafezinho. Que mal é nisso? Cuidado, não transija com os parâmetros culturais. É outra arma da mulher estranha. Fazer algo que todo mundo entende, que não tem nenhum mal, mas que tem má intenção. Olha que a mulher estava com enfeites de prostituta e astuto coração. Mas também tem a falta de vergonha. Ela já estava com enfeites de prostituta. E a Bíblia ainda diz que ela esforçou o seu rosto. O que quer dizer isso? Aqui nessa tradução está mais literal. Mas na versão, na Bíblia de Jerusalém, está escrito assim: agarrou. Aí sim, aí ela já agarrou. Aí aquela carícia impudente, impudica, né? A falta de pudor, a falta de vergonha. É aquela conversinha maliciosa, é outra arma da mulher estranha. Mas também existe a aparência de seriedade. A pessoa que vai tentar seduzir a outra, ela se diz extremamente apaixonada, quer levar a sério o relacionamento. Não, eu procurei. Olha o que ela disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos, quer dizer, eu estou quente com Deus. Eu fui lá, fiz o culpa, paguei meus votos, fiz os sacrifícios, sacrifício de louvor. Eu estou em comunhão com Deus, eu sou uma mulher séria. Eu sou crente. O fato de eu querer me divertir um pouquinho não tem problema. Deus entende. Mas eu sou crente.
É outra arma, aparência de seriedade. Olha como ela diz aqui. Ela diz assim: saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face. Conversa fiada, ela pegou o primeiro moço que apareceu lá. Mas ela diz: não, eu estava procurando você. Não, eu te amo. Eu tenho você em consideração. Eu sei que você é casado, que você é casada. Mas isso aqui, nós vamos manter em cuidado. Eu sou uma pessoa cuidadosa, às vezes também é uma pessoa casada. E diz: não, a gente vai manter tudo isso aqui. Eu não quero destruir sua família, é só um momento de prazer. Não vai ter problema nenhum, irmão, é uma aparência. É mentira. Cuidado com isso. E a oferta do prazer que nós já vimos, né? Ela perfumou o leito. Vamos nos entregar aos amores. O marido está longe, vai demorar para chegar. É só uma noite. E você aproveita, eu aproveito. E Deus entende e vamos tocando o barco para frente. Hoje eu estou falando de muita gente que já morreu. Eu acho que estou ficando velho mesmo. Mas o irmão Clóvis, um diácono muito antigo aqui de Belém, quando ele ficou viúvo, ele já tinha mais de 70 anos. E uma moça, assim, uns 40, chegou para ele e queria casar com ele. E ele disse: olha, eu já estou meio idoso, não aguento mais ter uma mulher, ter um relacionamento sexual com a mulher, né? Não tem cabimento. Aí a mulher, com a maior cara de pau, se dizendo crente, disse para ele assim: não tem problema, se eu não suportar, é só pedir perdão. Cuidado com a mulher estranha. Cuidado com a imoralidade sexual. O adultério não vale a pena. Salomão deixa bem claro. E que nós, como filhos de Deus, possamos aprender estes conselhos da sua palavra. Amém.